Como derrotar os trolls em Caçador de Trolls. Não sei, não vi o Caçador de Trolls? Eu sei como é que é derrotar o Caçador de Troll. É só derrotar o Troll. Acabou. Eu vou precisar ver o vídeo ainda? Eu vou precisar? De jornalismo, você e seus amigos descobrissem que trolls existem de verdade, o que você faria? Com certeza a primeira coisa seria deixar o like e se inscrever no canal. Aqui é o Drake, e nesse vídeo do Derrotando Filmes, iremos acompanhar o Hans e uma equipe de estudantes tentando caçar e derrotar uma série de monstros mitológicos. Tá peste. Vou apontar os erros cometidos, o que você não deveria fazer e tentar tomar as melhores decisões para derrotar os trolls em Caçador de Troll. Esses jovens não fazem ideia de que um simples trabalho de reportagem vai se tornar uma caçada por criaturas mitológicas. Não sei, não vi. De outubro de 2008, a Filme Câmera TN recebeu um pacote anônimo com 2 HDs, com 283 minutos de filmagens. E a história a seguir é uma versão retirada desses HDs, com toda a sequência de eventos em ordem cronológica, sem nenhuma manipulação de imagens. Durante mais de um ano, uma equipe especial investigou o material e chegou à conclusão de que tudo que está nas gravações é verdade, trolls existem. autêntico. Então, nossa história começa com um trio de colegas formado por Thomas, que é o entrevistador, Tô masturbando. a Johanna, que cuida da captação de som, e o Kali, que é o cameraman. Os três estão indo até as montanhas para documentar uma caçada de ursos. E no caminho eles ligam um rádio e ouvem uma matéria local que fala sobre os caçadores que acabaram de chegar na região. Muito para ir massa. atrás dos animais. Os caçadores de troll, legal. Porém, a maior preocupação dessas pessoas é um caçador ilegal que apareceu na cidade. Algumas horas depois, os três jornalistas chegam ao destino e fazem uma entrevista com a equipe de caçadores de urso. E esses homens explicam que nem todos os caçadores têm licença para caçar na Noruega, sendo que o cara que eles viram na Land Rover definitivamente não é um desses caçadores legalizados. Por isso, o grupo de profissionais dá um aviso pro sujeito, dizendo que ele deveria tomar cuidado por onde anda. Após a gravação, o Thomas faz uma breve introdução e explica que a única coisa que sabem sobre o caçador ilegal até agora é que o nome do cara é Hans. Por sorte, poucas horas depois, a Johanna recebe a ligação de um cara dizendo que sabe onde o Hans está morando. Por isso, o grupo se arruma rapidamente e vai até o camping. Chegando lá, eles se encontram com um informante e são levados até o trailer do caçador. E esse trailer é bem estranho, já que tem um projetor de luz gigante em cima do veículo e mudas de tomilho na porta. Mas o informante não sabe para que servem todas essas coisas e apenas menciona que o caçador ilegal fica fora a noite toda, voltando apenas pela manhã. Aí depois de descobrirem onde o Hans mora, eles decidem esperar no carro para ver se conseguem uma entrevista com o cara. Só que após várias horas de espera, quando eles começam a duvidar se o homem realmente vai dar as caras, o Hans finalmente aparece ali. Vendo isso, os três jovens não perdem tempo e correm até ele. Então os três se apresentam. É porque todo mundo caça animal e ele caça realmente os trolls, né? Como estudantes de uma universidade e questionam se podem fazer algumas perguntas, algo que o caçador nem dá bola e manda todo mundo sumir dali. Assim, o Thomas entende que não vai conseguir a entrevista e leva o resto do grupo para gravar o carro do caçador. Afinal, o veículo está tudo acabado, cheio de marcas profundas de arranhões e batidas que talvez nenhum urso conseguiria fazer, o que é bem suspeito. Ao anoitecer, a Johanna coloca um mini microfone a parte de baixo do trailer do caçador e volta pro carro para conseguir ouvir o que o homem está falando lá dentro. E assim ela escuta ele dizer para alguém que está saindo agora e que espera encontrá-lo nessa noite, sem falar exatamente o que quer encontrar. Logo após a ligação acabar, o trio vê o Hans arrumando as coisas e saindo do camping, por isso vão atrás dele na noite escura. O problema é que não demora muito para que percam o cara de vista e precisem voltar pro camping. Chegando lá, eles vão até o trailer do caçador e usam a visão noturna da câmera para ver o que tem ali dentro. Caralho, que invasão da porra, né, velho? Estudante de jornalismo não respeita porra nenhuma. Descobrindo assim alguns objetos feitos de pelagem ou cabelo e uma espingarda. E aí, vendo todas essas tranqueiras penduradas no trailer do cara, eles correm para perguntar para uma IA o que era tudo aquilo, como o chat LLM, que te permite. Rapaz. Na manhã seguinte, os jovens são informados de que um urso morto foi encontrado e vão até lá na hora para descobrir se foi um trabalho feito pelo Hans ou não. E ao chegar no local, eles veem o corpo do urso e entrevistam um dos caçadores, que revela que nenhum dos seus colegas de trabalho foi responsável por eliminar aquele animal. Foi o troll que matou. E o pior de tudo é que as caçadas a ursos são estritamente reguladas pelo governo e é uma Caralho. confusão grave quando o urso é morto assim. Além disso, o caçador também mostra as pegadas da terra e fala sobre a teoria de que aquelas pegadas não são de urso. Na verdade, ele também supõe que aquele urso morreu em outro lugar. Um bicho maior que um urso matou o urso. E alguém o trouxe até ali. Ouvindo essa teoria, os jovens decidem entrevistar um homem chamado Finn Haugen, do Conselho de Vida Selvagem, para perguntar o que ele acha da teoria de que aquelas pegadas não são de urso. E na opinião do Finn, isso é ridículo, pois as pegadas são grandes e tem um urso morto bem ali. Por isso, não faz sentido pensar que... Só um urso poderia matar um urso, né? O trio volta pro camping e explica que recebeu informações de fontes seguras de que algo grande carro do cara, bicho, todo cagado. Eles vão ficar de olho no Hans. Nesse momento, eles veem o Hans indo embora e começam a seguir o cara.
embora, até mesmo saindo da cidade em que estão. Algum tempo depois, o caçador para no meio do caminho, e os jovens também param para filmar ele levar um pneu velho para debaixo de uma ponte que fica entre dois morros, mas não conseguem entender o que ele fez, e só veem o cara voltando pro carro como se nada tivesse acontecido. Aí mesmo sem saber o que ele fez, o trio continua seguindo o Hans até chegar em outra cidade, onde acabam precisando pegar uma balsa gigante. Nessa balsa, os estudantes saem do carro e decidem tentar uma entrevista com o caçador ilegal. Por isso, Thomas coloca um microfone de lapela por baixo da jaqueta e se aproxima do homem, enquanto os outros dois ficam escondidos filmando tudo. Assim que chega ao lado do caçador, o Thomas tenta dar a entender que se encontraram por acaso, porém o Hans olha em volta, encontrando os dois membros do grupo e pergunta se o trio está lhe seguindo. Ouvindo isso, o Thomas treme na base e diz que só deseja fazer algumas perguntas, ao que o Hans recusa e começa a se afastar. Só que como não quer perder a oportunidade, o Thomas pergunta mesmo assim, querendo saber o que o cara estava fazendo na outra cidade e se tinha sido ele quem finalizou o urso. Isso irrita o Hans, e ele manda os jovens pararem de segui-lo, deixando claro que não está gostando nem um pouco disso. Porém, o grupo ainda não desiste, e o Thomas fala pros colegas que só vão voltar depois de conseguirem o que precisam. Por isso, os três continuam seguindo o caçador, e no caminho o rapaz fala que eles não podem desistir antes de conseguirem algumas respostas. Ok, eu acho que eu realmente não preciso dizer o quão idiota e sem noção é seguir um caçador ilegal, que tem uma espingarda à mostra dentro do trailer, né? Esse é um belo jeito de levar um tiro, ainda mais depois que o cara já deixou claro várias vezes que não está a fim de ser gravado ou entrevistado. O pior de tudo é que se o Hans for alguém com más intenções, ou que não tem medo de tirar a vida de pessoas, esses jovens podem muito bem ser atraídos por meio de uma floresta e acabarem sendo finalizados ou submetidos a coisas ainda piores, como o tráfico humano. Então, apesar de eu achar que só seguir o cara durante o dia já é uma completa irresponsabilidade, eu também sei que muitos repórteres ou até mesmo pessoas comuns acabam se deixando levar pela curiosidade e pela busca de uma história. Por isso, o mínimo de noção que eu espero deles é que não tentem seguir o cara de noite ou pro meio de uma floresta. Cara, é repórter, eles não têm senso, cara. Afinal, como ele é supostamente um caçador ilegal de ursos, é bem provável que ele entre na floresta várias vezes, e isso definitivamente os jovens não podem fazer, não porque o caçador já é um perigo por si só, mas também porque existem animais extremamente perigosos no meio do mato, sendo o próprio urso pardo um ótimo exemplo. Esse cara aqui já pode fazer um belo estrago em um ser humano, e em alguns lugares da Noruega, mais precisamente ao norte, em Svalbard, existem ursos polares, e eu garanto que você nunca vai querer cruzar com um bicho desse sem estar armado até os dentes. E eu vou falar que até armado é um encontro que vai ficar marcado pro resto da sua vida, igual a cueca que você estiver usando na hora. E olha só esse cara aí fugindo de um urso polar. O maluco até largou a arma para fugir, e isso acontece por dois motivos. Um é o cagaço absurdo que esse cara deve ter passado, e o outro motivo é que parar nessa distância para atirar é quase que uma sentença de morte. Se você errar, o mascote da Coca-Cola vai te comer vivo. Por sorte, a moto de neve estava com a revisão em dia. Mas voltando a falar do caçador, geralmente caçadores colocam armadilhas em seus locais de caça, e se os jovens seguirem ele para algum terreno de caça na intenção de ver o que ele está fazendo, existe a possibilidade de acabarem caindo em uma armadilha de urso, ou algo do gênero, e você não vai querer sua perna presa numa belezinha dessas. Sem contar que se vissem algo que não deveriam ver, os jovens correriam. Deve doer que só uma porra dessa. Indesejáveis. Já se tratando do tomilho, a planta que o Hans coloca na porta do trailer, essa é uma erva usada nas tradições mágicas e medicinais do norte da Europa, a mesma região de onde surgiu o mito dos Trolls, e ela serve como uma erva de proteção, purificação e coragem, o que pode servir para afastar Trolls, elfos hostis e outros seres sobrenaturais, além de também enfraquecer ou confundir o olfato dos Trolls. Já os refletores provavelmente são de luz UV, mas eu falo disso mais pra frente. Mais tarde, o Hans para em um lugar para descansar, e os jovens fazem o mesmo, esperando que algo aconteça. Por sorte, isso não demora muito, e logo eles veem o Hans saindo dali. E aí o grupo vai atrás do cara, e algumas horas depois... Os dois! Mal tinha falado pisar na armadilha de urso. Um aviso de perigo, dizendo que não era pra ninguém entrar, pois havia explosões lá dentro. Mas o Thomas ignora o aviso, e abre o portão para conseguirem passar com o veículo. E assim eles continuam em frente até uma parte em que fica impossível seguir com o carro, e o trio decide ir a pé, após de se perguntarem se devem voltar ou não, depois de terem chegado tão longe. Alguns minutos depois, o grupo encontra o Jeep do Hans parado perto das árvores, sem ninguém dentro. Aí, curiosos para saber o que o caçador está fazendo ali, eles entram na floresta com todas as lanternas ligadas, e com a Johanna usando o microfone de alta captação para ouvir algo. De repente, ela começa a escutar alguns barulhos, e do nada, o cronograma ainda hoje de luz branca a poucos metros de distância. Assim que isso acontece, o Hans aparece ali ofegante e com pressa, então ele grita troll e vai embora, fazendo com que os jovens fiquem apavorados. Fica aí, pô!
precisa ser socorrido pelo Hans, que leva os 3 jovens para dentro do próprio Fique carro. aí, meu Thomas diz filho. pros amigos que foi mordido por alguma coisa. O caçador fica do lado de fora vigiando as árvores, com um tipo de aparelho na mão. Mas como não vê nada demais, ele volta pro carro e tira o Thomas de lá de dentro para passar remédio na ferida gigante que o garoto tem nas costas. E o Hans até mesmo aplica uma vacina antitetânica no jovem. O estranho é que enquanto o caçador cuida do Thomas, o idiota do Cale fica querendo saber se o cara realmente falou o troll alguns minutos atrás, ao que obviamente não importa nesse momento. Por isso, Hans o ignora, termina de cuidar do jovem e manda os 3 entrarem no carro para que possa levá-los até o veículo deles. O problema é que ao chegarem no local, eles encontram o carro todo amassado e virado de lado, como se tivesse sido espancado pelo Hulk. Os jovens ficam completamente em choque ao verem essa cena, e ao perceberem que a gosma no veículo é faz tempo mesmo. Thomas, eles perguntam se o 4 dias não, tem mais. Mas não passei amanhã não. Não foi um urso. Mas como o cara não fala nada, o trio começa a perguntar se foi um troll que virou o carro, pois foi isso que o caçador falou lá atrás. Porém, como não queria ser encarado como louco e feito de chacota na gravação, o Hans apenas manda eles entrarem no carro caso queiram carona pra sair dali. Aí, apesar de se sentirem um pouco inseguros, o grupo ainda entra no carro. Aí, aproveitando a oportunidade, o Thomas pergunta se o Hans realmente acredita em trolls. E ouvindo isso, o caçador responde com outra pergunta. Ele caça, né? O jovem pensa que foi um urso que mordeu suas costas daquele jeito. O bizarro é que logo após fazer isso, ele para o veículo como se ele estivesse pensando em algo. E por conta da situação, os jovens ficam cagados de medo. Mas o Hans não faz nada demais e só continua em frente. Aí o Thomas agradece a carona e fala que eles adorariam gravar o que o caçador está fazendo. E surpreendentemente, isso dá certo. O Hans deixa eles filmarem a caçada, desde que o grupo faça tudo que ele mandar sem questionar. Muito foda, muito foda. Caralho, o Hans é legal, mano. Pra passar o dia. E muito foda. Pode acontecer, o Thomas liga vai pra morrer tudinho, tô até vendo. Várias horas depois, ao anoitecer, os 3 se reúnem do lado de fora do quarto e se encontram com o Hans, que estranhamente pergunta aos jovens se algum deles tem alguma religião ou acredita em Deus. E como todos eles negam isso, o caçador os deixa entrar no carro e os 4 vão embora. Após algum tempo de viagem, o Hans entrega uma placa de perigo pro Thomas e manda o jovem colocar no portão de madeira. E depois de fazer isso, o coitado percebe que o tempo todo esteve sentado em cima de uma mina terrestre. Só que o Hans não vê nada demais nisso e fala que ela nem está armada. Em seguida, eles finalmente chegam à entrada da floresta e o Hans manda que os 3 desçam até o riacho e se limpem muito bem, principalmente as virilhas e as axilas. Aí depois disso, vão precisar esfregar um sabão feito de baba de troll no corpo todo, para disfarçar o cheiro e impedir que os trolls se afastem. No início, eles se recusam a fazer isso por ser muito nojento, mas o Hans fala que irá sozinho se não fizerem, e acaba convencendo os jovens. Alguns minutos depois, os estudantes fazem tudo o que foi mandado e recebem lanternas, que o Hans diz que na prática são armas contra os trolls, o que parece não fazer sentido. Porém, como já está pronto, os 4 entram na floresta para irem atrás dos trolls, e no caminho, o Thomas entrevista o Hans, querendo saber como a arma dele funciona exatamente. E em resposta, o Hans explica que ela dispara uma rajada de luz ultravioleta igual à luz do sol, algo que a Johanna diz ter escutado nas histórias de infância, que os trolls viravam pedras ou explodiam quando eram expostos à luz do sol. É verdade? Um dos jovens até faz uma piadinha tentando zombar da cara do Hans, falando sobre como os trolls são apenas historinhas, algo que não deixa o caçador nem um pouco feliz. Cara, bom, eu acho que eu não preciso sequer falar. Era massa se não existisse mesmo. Os jovens estão sendo, né? Eles estão seguindo óbvio, pô. suspeito de ser um caçador ilegal para... E ainda vai zoando os caras ainda. Um cara que tem uma arma dentro do trailer. Sinceramente, eu não me surpreenderia nem um pouco se nesse momento o Hans se tornasse um assassino de filme slasher e tacasse o terror nesse grupo. Na verdade, eu até torceria por ele, porque é uma burrice de outro nível fazer algo assim. E pior ainda, é sair de perto do carro, que poderia ser a única forma de fugir dali, caso algo perigoso acontecesse. No mínimo, esses idiotas deveriam estar carregando algumas armas brancas, como facas, tacos de beisebol e pedaços de madeiras pesados. Além disso, se quisessem realmente investigar mais a fundo o que o Hans está fazendo, eles deveriam desligar as luzes e usar apenas a visão noturna da câmera para gravar e se movimentar. Assim não alertariam o caçador e nem qualquer outro animal perigoso que estivesse na região. Além disso, é impossível que o Thomas realmente ache que tenha levado uma mordida de um urso marrom e saído numa boa sem tomar uma patada na barriga, que provavelmente seria fatal. Fora que essa mordida não se parece nem um pouco com a mordida de um urso. E se esses 3 estivessem prestando um mínimo de atenção, saberiam que realmente tem algo muito diferente acontecendo nessas florestas. Os otários. Mas no momento em que encontraram com o Hans, adolescente burro, cara. Um animal que conhecemos viraria um carro tão facilmente. Adolescente burro, queria o quê? Não sei um motivo muito bom pra isso, como comida guardada lá dentro, por exemplo. Mas pelo que deu pra perceber até agora, esses trolls adoram borracha de pneus, pois o Hans deveria estar usando aqueles pneus como iscas ou armadilhas para checar onde o troll está. Outra coisa que ele perguntou, e é bem interessante, é sobre alguém ali acreditar em Deus ou Jesus, pois os trolls são meio que os maiores haters do cristianismo. Caralho. Isso acontece porque quando o cristianismo chegou nessa região do mundo, todo
Ah, ele já tava folclore aí já. pagão, que era cheio de deuses, criaturas e espíritos ligados à natureza, acabou passando a simbolizar forças do mal, e o cristianismo ser associado à luz É e ao verdade. bem. Por isso, os Trolls odeiam os cristãos e devoram eles, além de também os sinos de igreja afugentarem essas criaturas, por ser o anúncio da presença do cristianismo. Então não seria nada mal esses jovens começarem a carregar um pequeno sino e uma cruz para casos de emergência. Afinal, nenhum deles ali quer ser devorado por um Troll, só que teria que ser escondido do Hans, pois obviamente o cara não quer afastar os Trolls e sim finalizá-los. Após isso, o grupo anda mais um pouco e Mas vai encontra atrapalhar, várias né, árvores pô? cujas Eles conferências quem quer ir atrás do porque o cara, Hans do explica ser caçador. urina de Troll. Aí, sob o olhar descrente dos três jovens, o Hans liga para a Hild, uma amiga veterinária. Por que esses caras tão atrás dele, velho? Que aparentemente foi expulso do terreno. O cara claramente querendo matar os troll. Tá caçando o troll. Tá indo atrás do troll. E os meninos, mas deixa eu te filmar caçando troll, vamos? Mas toda vez que o cara fala de troll, o menino fica, não, pois aí nos estágios, mas que besteira. Ei, tu não é chato da porra. E não parece estar nada bem. E ouvindo isso, a Hild pede uma amostra de sangue da criatura, algo que o Hans diz que não pode conseguir, já que Tô lá não pra tem os atrapalhar, né? Assim que a ligação termina, o grupo continua em frente até chegar em uma clareira, onde o Hans manda os jovens esperarem enquanto ele atrai um troll. Só que ao serem deixados ali sozinhos, os estudantes começam a pensar que eles estão sendo feitos de idiotas, e a conversar sobre a mordida de urso que o Thomas levou, mostrando que claramente não acreditam que tenha sido um troll. O problema é que do O nada, troll vai aparecer o chão começa a agora, tremer, né? E vários grunhidos extremamente altos vêm da floresta, e ao olhar para as árvores, dá pra ver vários flashes de luz piscando lá dentro. Mas ainda não acabou, pois do nada as árvores começam a se mexer, e o Hans sai de lá correndo, dizendo que é pros jovens irem embora rápido, já que é um maldito troll de gelo. O trio não entende o que isso quer dizer, e olha pras árvores. Nessa hora, um troll gigante com 3 cabeças aparece do nada e olha pra eles. Aí percebendo que estão ferrados, os três finalmente dão no pé, deixando a clareira o mais rápido que podem, entrando no meio das árvores. É nada não, O troll, pô. obviamente, É continua atrás fique. deles, Fica causando aí. mais terror nos coitados e derrubando tudo que vê pela frente. E como está muito escuro, eles acabam se separando e o Kale cai no chão. Então ele usa a visão noturna da câmera para olhar em volta Vai e morrer. descobre que está bem perto do troll. Por isso o cara corre mais um pouco para se esconder atrás de uma árvore. Ao fazer isso, ele perde Outro o troll troll, de né? vista e consegue se encontrar com o Thomas e com o Hans, que manda é o- os dois se esconderem e mostra que estão bem ao lado do monstro gigante. Porém, o troll também percebe que eles estão ali e é segue bem atrás maguinho. deles mais uma vez. Por isso, os três correm para fora das árvores e os jovens se escondem atrás do veículo. Já o Hans, por outro lado, sobe no carro e aponta o holofote Bala! pro troll, fazendo a criatura se transformar em uma Aí, ó. A Johanna sai do meio das árvores e aparece ali extremamente animada em saber que os trolls são reais. Além disso, os quatro se reúnem para conversar, e o Hans pergunta por que um deles mentiu dizendo que não acreditava em Deus, pois isso quase fez as coisas darem errado, já que essas criaturas podem sentir o cheiro de um crente. Aí, mesmo sem ser acusado, o Thomas começa a se defender, dizendo que só ia na igreja quando pequeno, deixando claro que ele não tinha mentido. O Kale, por outro lado, fala que não acredita que aquilo seja um troll, e que provavelmente é só uma criatura geneticamente modificada. Já a Johanna está mais interessada em saber Tu acha que é o quê, fila da puta? Mas tem um gigante diferente de qualquer coisa que tu já viu na tua vida com 3 cabeças, porra! porque ninguém sabe da existência dos trolls. E em resposta, o caçador fala que alguém quer manter isso em segredo, o que os jovens entendem rapidamente que se trata do governo, e que o Hans é um agente federal. Sabendo disso, a Johanna pergunta por que ele está mostrando pra eles o que é um segredo federal, e o Hans explica que está cansado desse trabalho, e que o trato com a agência não tinha sido esse, pois ele está tendo que trabalhar a noite toda, sem horas extras, e com um péssimo salário, e ele espera que isso mude Nem pra ter caso uma as informações equipe. sejam expostas na televisão. Então ele fala que pode mostrar mais dessas criaturas, ensinar mais sobre elas e dar uma baita marretada na perna do troll, que se quebra e cai no chão. Na manhã seguinte, o Hans Até que é usa algumas fácil, bombas né? e destrói o corpo petrificado do troll. Até que é Assim fácil ele matar faz o troll. O Finn Haugen aparece ali e fica extremamente puto ao ver que o caçador está deixando alguns jovens filmarem o troll, pois já tem problemas o suficiente com as centenas de vacas mortas que apareceram no vale. Por isso, o cara manda os estudantes pararem de filmar e até baixa a câmera do Kale, que obviamente não para de filmar, já que como o próprio Thomas fala, eles têm permissão pra isso. Alguns segundos depois, uma van de serviço de pintura chega ali, e os dois malucos saem dela cumprimentando o Finn, e já mostram um urso morto que trouxeram. Porém, o Finn não fica feliz vendo o urso, já que aquele não é um urso escandinavo, e os vendedores falam que apesar de não ser um urso escandinavo, ele é da Croácia, que é extremamente parecido com o escandinavo. O Finn não gosta nem um pouco disso, mas acaba tendo que plantar esse urso mesmo na cena, pra fazer parecer que ele é o responsável pela morte das vacas. Só que como não gostou do urso, ele paga bem menos para os vendedores,
vendedores. Com isso feito, ele começa a forjar as pegadas do animal e a conversar com o Hans, dizendo que ele precisa caçar o Littlefinch e que provavelmente outro troll apareceu pelas redondezas, pois um casal de turistas alemães desapareceu na noite anterior. Porém, o Hans deixa claro que isso não é problema dele. Eu sei como é que não é, o trabalho não é dele. Cena, avisa ao Kale que eles não vão ficar com as filmagens e vai embora. Vendo isso, os estudantes tentam entrevistar os vendedores para saber por que o Finn compra os cadáveres. E em resposta a isso, um dos caras fala que eles não sabem e nem querem saber. Afinal, não tem por que procurar um motivo, quando os dois sabem que as coisas não estão certas. Ok, eu sei que o Hans é o caçador aqui, mas para um cara tão experiente, ele está sendo juvenil demais. Isso porque ao invés de levar os jovens dessa maneira e agir tão despreparado, ao invés de passar o fedor de trolls neles, era muito melhor deixar eles cheirando a odores naturais, como musgo, lama ou sangue animal. Deixa eles se lascar, cara. Isso porque os trolls muitas vezes são territorialistas. Então, se ele quisesse evitar afastar os trolls, ou de deixar um troll puto com a presença de outro na região, a melhor opção seria evitar o cheiro de troll. Além disso, o cara também deveria carregar e dar para os jovens algumas armas explosivas e de concussão. Ah tá. Nada realmente perigoso. Ah tá. Um sinalizador já seria uma boa arma de distração, e como um sino de igreja gigante, o melhor seria usar um sino abençoado e banhado na água benta. Afinal, os trolls odeiam cristãos e odeiam os sinos de igreja, por isso essas coisas já seriam boas o bastante para ganhar um tempo para fugir caso algo desse errado. Agora falando sobre os ursos e sobre a forma que o Finn usa para montar a cena forjada. Bom, o cara realmente está certo em reclamar do urso que recebeu dos vendedores. Isso porque um urso macho da Croácia tem geralmente entre 150 e 200 quilos, com pelos mais claros ou escuros e menores. E além de derrotando o comércio de ursos. Esse cara é diferenciado demais. ter menos gordura e uma cabeça mais estreita. Já os ursos escandinavos têm geralmente entre 200 e 300 quilos, pelos mais escuros ou acinzentados, e maiores e mais densos. Além do animal ser mais robusto, ter mais gordura e uma cabeça mais larga com um focinho arredondado. Ou seja, se uma pessoa que conhece ursos aparecer ali, ele vai perceber que são vai dois saber que é ursos falso. diferentes. Isso sem contar que os ursos da Croácia não vivem na Noruega, pois o ambiente é diferente e a distância também é gigante. Vamos combinar que o Finn não parece ser um cara muito inteligente para trabalhar pro governo, ainda mais nesse setor que precisa cobertar muita coisa. Não é que ele não é burro, é porque ele tá cagando, né? Esse cara deveria ter um belo repertório pronto para desviar a atenção do público. Isso até inclui usar o ataque de ursos como uma desculpa. Tanto que ele falei, mas isso não tem nada a ver, não, porra, se vira aí. Porém, o problema aqui seria continuar usando isso várias vezes. O esquema seria elaborar mais cortinas de fumaça oficiais, como ataques de cães selvagens, por exemplo, falando que tem uma população crescente de cães abandonados, que decidiram atacar o gado. E como não existe caça dessa espécie, seria difícil ter caçadores metendo o nariz nisso. Indo pela mesma linha de pensamento, ele poderia pôr a culpa em híbridos de lobo com cães, que realmente existem, e são bem agressivos e difíceis de rastrear. O mesmo vale para outros animais, como linces, carcajus ou raposas. Apesar de ser difícil esses animais atacarem rebanhos de gado, também é difícil refutar isso. E por último, até mesmo caçadores ilegais podem ser culpados. Mas agora vamos combinar uma coisa, eu sou um ser humano comum. Se esse cara quer a opinião de profissionais na arte de criar cortinas de fumaça, é só lhe dar um pulo no Congresso Nacional do Brasil. Os nossos profissionais da mentira população. Do nada. E esse cara ia conseguir convencer a Noruega inteira de que as próprias vacas se finalizaram por algum motivo maluco. Eu só não sei se a galera por lá aceita tudo numa boa. Como é que vai acreditar numa porra dessa sendo que as vacas foram comidas por um troll? Como a gente aqui. Assim que os dois vão embora, os jovens veem o Hans atirando no urso para dar a entender que ele foi caçado e começam a entrevistá-lo, querendo saber exatamente qual é o trabalho dele. Então, o Hans explica que precisa caçar e eliminar os trolls, que fogem do território e se aproximam das pessoas. Além disso, ele fala que antigamente isso acontecia bem menos, só que ultimamente a frequência de trolls que saem do território aumentou bastante. Fora isso, o caçador revela que o Finn é o diretor da EST, que trabalha evitando que as pessoas descubram sobre essas criaturas. Após isso, o trio se questiona se deveriam pegar as gravações que já tem e ir até a Oslo para vendê-las. Porém, decidem continuar acompanhando o Hans por mais algum tempo. E a próxima parada deles é um restaurante para que possam repor as energias. Bom, né, cara? Mas já o dava Thomas fala que está enjoado e prefere não comer nada. Em vez disso, ele trabalhar nisso aí pro Hans, querendo saber que tipo de trolls existem e o que significa a sigla EST. Ouvindo isso, o Hans explica que existem dois tipos de trolls, os da montanha e os das florestas, com os subgrupos, sendo
Rigon Fit, Tosselad, Himetosser, os Reis da Montanha e os Harding. Fora isso, ele também fala que nem todos os Troll têm 3 cabeças, apenas os mais velhos, já que eles crescem no decorrer do tempo, e podem chegar até mais de 1000 anos. Só que mesmo tendo 3 cabeças, apenas a do meio funciona de verdade. E as outras 2 são formações usadas para intimidar os outros Trolls ou impressionar as fêmeas. Caralho, foda! Significa equipe de segurança de Trolls. E depois de finalizar o Troll, é preciso preencher o formulário e enviar para ST, dizendo qual era o sexo e como ele morreu. Além disso, o caçador também explica que os Trolls não são nada parecidos com os das histórias infantis, pois na realidade são apenas feras selvagens, igual aos outros animais. Bom, eles são animais vivos que podem viver mais de 1000 anos. E o Hans até mesmo já viu um Troll tentando devorar o próprio rabo e caindo de uma montanha por conta disso. E isso tudo aconteceu quando ele ainda era da marinha. Tanto que foi por esse motivo que o cara foi contratado para ser caçador de Trolls, sendo o único em toda a Noruega. Em seguida, os 4 saem do restaurante para ir até o trailer do caçador. E no caminho, o Thomas pergunta se os Trolls comem os humanos, algo que o Hans não parece ter certeza, já que ele faz uma piada perguntando se o cara quer se oferecer para testar. Alguns segundos depois, eles chegam no trailer do Hans e veem que o cara tem dezenas de rabos de Troll, que ele usa para camuflar o trailer e a si mesmo, além de uma câmera de bronzeamento, que ele usa para conseguir dormir, já que o cara parece ter um trauma de escuro, por conta de ficar caçando monstros à noite. E para não ter câncer de pele, ele usa protetor solar fator 50. O nojento mesmo é que ao olharem na cozinha do caçador, o trio vê uma panela cheia de sebo de Troll, aquela mistura que eles passaram no corpo. Além disso, o trailer também está cheio de desenhos de Trolls e pequenas esculturas. Mais tarde, a equipe volta para a estrada e escuta na rádio que 2 turistas foram finalizados por ursos. E o responsável pela investigação dessa tragédia é o Finnhaugen. Porém, o Hans não parece se importar com isso e vai para as montanhas ver se tinha algum deslizamento de terra ou árvores quebradas. E nesse meio tempo, os amigos perguntam como o Thomas está se sentindo e dizem que ele deveria ir dar uma olhada no braço. E o cara manda aquele famoso papinho de que se não fizer exame, não tem doença e segue normalmente. Perfeito, perfeito. Não. É mais mesmo. Os 4 vão até uma armadilha que o Hans armou na montanha. E chegando lá, eles veem que a armadilha não foi acionada e que mesmo assim a comida sumiu. E o Hans diz que foi um Troll pequeno que pegou a comida. Então ele reabastece a armadilha com carvão vegetal e concreto, antes de saírem dali e voltarem pro hotel. Mais tarde, o Thomas está escovando os dentes, quando é avisado pelos colegas que o Hans achou pegadas do que ele pensa ser um Ringolfinch. E como os fazendeiros acharam carcaças de vacas na região, eles se arrumam e vão para o Hans, até uma ponte que está cheia de curiosos e repórteres. Ali eles veem o Finch explicando para as pessoas que o responsável por tudo isso foi um urso, que passou pela Finlândia e pela Suécia para chegar ali. Ave Maria, o cara passou por 2 estados. Um urso russo, ele mostra o local onde o animal estocou comida. Urso da boba. Esse é o comportamento comum de ursos russos, claro, já que eles guardam comida para enfrentar o inverno na Rússia. Com certeza. Ouvindo isso, o Thomas começa a zoar com a desculpa do cara, dizendo que aquilo não parecia uma pegada de urso, e que as pegadas estavam totalmente erradas e cruzadas, algo que irrita tanto o Finn, que ele até conversa com o agente do governo a respeito disso. Em seguida, o Hans leva a equipe rio acima e mostra uma árvore descascada, algo que ele diz ser típico do Ringolfinch. Além disso, ele também fala que vai atrair o Troll essa noite e eliminá-lo ali mesmo, depois de conseguir uma amostra de sangue dele com uma baita seringa. Bom, eu realmente não consigo imaginar como esses jovens conseguiriam vender essas gravações de maneira útil, sem que de alguma forma o governo interfira. E eu estou falando de maneira útil, no sentido de que essa filmagem seja passada na televisão, internet ou usada para algo importante. Afinal, calma aí, mano. O sebo do Troll pode vir da pele dele, meu irmão. Pode vir da pele, mano. O sebo do carneiro é da pele do carneiro, da pica do carneiro não, desgraça. Isso quer dizer que o governo quer que continue assim, e que provavelmente estão fazendo de tudo para evitar que isso seja descoberto. Nesse caso, é bem provável que qualquer um que veja ou tenha gravações vá de base, para que não revele nada. Isso é mais comum do que parece. E outra coisa, em casos assim, é bom sempre estar preparado para as consequências de revelar algo que não devia. E eu não estou falando apenas de perigos relacionados à vida. Isso também serve para censura, desinformação oficial e perseguição. Como, por exemplo, a mídia ou o governo usando de pessoas para ferir a sua imagem e fazer com que você se torne alguém pouco confiável. E como os outros não saberiam o que é verdade ou não, você provavelmente seria o ponto fraco dessa disputa. Além disso, Thomas não deveria estar simplesmente ignorando a ferida no ombro. Isso porque, independente do animal ou da criatura que tenha lhe mordido, a situação é a mesma. O cara foi ferido por algo que pode ter doenças e bactérias desconhecidas. Por isso, ele deveria ir pra caralho, fazer todos os pra caralho, e tomar um reforço antirrábica, só por garantia. Afinal, o Hans falou que os Trolls são como animais, e sempre que você é mordido por um mamífero selvagem, é extremamente necessário tomar uma vacina contra a raiva. Eu sei que o Hans aplicou uma vacina antitetânica nele antes, mas você confiaria sua vida totalmente num cara que dorme numa câmera de bronzeamento? Eu sei que eu não... Cara, mas ele sabe, ele falou que ela é agente do FBI, o cara é caçador de troll, eu confiaria, porra, vai te fuder aí dentro. Faria isso.
O trabalho do cara é caçar essa porra, ele sabe o que ele tá fazendo. Ainda mais se você lembrar que a taxa de mortalidade da raiva após os sintomas surgirem é de quase 100%. Fora isso, eu não mencionei antes, mas eu vou falar agora. Na hora em que se aproximaram da armadilha de Troll, a Johanna perguntou se era seguro fazer isso, e de fato era seguro naquele momento, já que estava de dia, e os Trolls não saem de dia, né? E eu vou aproveitar para explicar um pouco sobre cada tipo de Troll. Primeiro, tem os Trolls da montanha. O Ringlefinch é o Troll que o Hans está na caçada. Ele tem um corpo grande, é desengolçado e tem o nariz comprido e as orelhas caídas. O bicho vive em cavernas ou regiões rochosas, caçando principalmente cabras e animais grandes. Ele é sensível à luz solar, como todos os Trolls, e tem um comportamento solitário. O Tusserlard é um tipo menor de Troll, e considerado mais comum entre os Trolls da montanha. Ele costuma andar em bandos e viver em cavernas ou fendas de rochas. Tem hábitos mais discretos, mas pode ser agressivo se provocado ou assustado. Já o Himetosser é um Troll gigantesco e raro, chamado de Troll das montanhas de 3 cabeças. Ele vive isolado em regiões muito remotas, sendo extremamente perigoso por seu tamanho e força. O seu nome significa literalmente arremessador de montanhas, sugerindo o seu poder destrutivo. Os Reis da Montanha são os Trolls imensos, praticamente lendários, que comandam territórios e às vezes até outros Trolls menores. A sua aparência é mais monstruosa e imponente. Raramente eles aparecem, mas quando fazem isso, costumam causar grandes problemas para os humanos e animais. E também tem os Trolls da Floresta, como o Harden, que são menores e mais ágeis que os Trolls da Montanha. Eles vivem em florestas densas e são mais adaptados a se esconder entre as árvores. Eles se alimentam de animais da floresta, como cervos e até pequenos mamíferos. São mais rápidos, podem atacar em grupo e são difíceis de rastrear. Além disso, ele não parece viver em bando, como né? Jotnar, que às vezes são chamados de Jotni ou Jotun. E esses são os maiores Trolls de todos, com dezenas de metros de altura. Eles habitam regiões selvagens e raramente são vistos. Podem ser confundidos com colinas ou grandes rochas de tão grandes que são. Dito tudo isso, galera, eu quero ver como é que esse cara vai tirar sangue de um Troll. Eu evitaria ao máximo chegar próximo desse bicho e tentaria usar algum dispositivo de coleta à distância, tipo alguma arma de gancho adaptada para retirar o sangue e ser puxada novamente. Vou chegar perto de um bicho levando na cabeçada para virar o Loki contra o Hulk. Algumas horas depois, ao anoitecer, os jovens filmam o Hans colocando algumas ovelhas em cima da ponte, algo que não agrada muito ao Johanna, que acha que isso é uma judiação com o animalzinho. Ah, vai te fuder. Disso, eles sabem que não tem muito o que fazer e vão pra perto do Hans esperar o Troll aparecer. E depois de esperar bastante tempo, os 4 escutam alguns barulhos vindo debaixo da ponte e vem uma ovelha sendo puxada por um braço gigante. Aí o Kale usa a visão noturna para filmar o Troll embaixo da pobre ovelha. E sabendo que o Troll apareceu, os 4 correm pra cima da ponte e o Hans coloca uma armadura de ferro fundido extremamente pesada. Além disso, ele pega aquela seringa grande e um balde de sangue cristão. Então ele solta as ovelhas que vão pro lado dos jovens e abana o balde de sangue para poder atrair o gigante, além de também fazer barulho. Aí quando o Troll finalmente percebe que tem algo em cima da ponte, os estudantes se afastam e o Hans joga todo o sangue no chão, o que faz o Troll subir na ponte. Nele, né? Enquanto a criatura cheira o balde de sangue, o caçador tenta retirar o sangue dele com a seringa. O problema é que o Troll percebe isso, bate no cara e morde a cabeça dele. Porra! Um capacete de ferro. E vendo que não ia conseguir comer aquilo, o Troll simplesmente dá uma olhadinha pra trás, mostrando que sentiu os jovens, e volta pra baixo da ponte. Assim que a barra fica limpa, o trio vai ver se o Hans ainda estava vivo, e descobre que por um milagre, o caçador não ficou ferido. E apesar de ter tomado essa baita lapada da criatura, o Hans age como se nada tivesse acontecido, pega a seringa e vai atrás do Troll embaixo da ponte, deixando os jovens sem acreditar no que estão vendo. Alguns segundos depois, quando o trio tenta ver o que está acontecendo, uma luz branca brilha na escuridão, e o Tome bala, tome bala! Tome tiro! De tripas. E então o Hans retorna, tira a armadura e descansa um pouco, dizendo que não foi tão ruim, e que pelo menos conseguiu uma amostra de sangue. E aí, com a amostra de sangue nas mãos, os 4 é bravo. A veterinária da Hilde, que fica surpresa ao ver os jovens gravando, mas o Hans explica que eles estão apenas fazendo um filme, e que só vão fazer algumas perguntas. Então ela pega o vidro com sangue de Troll, fala que ali tem um banheiro caso eles queiram se limpar, e vai pro laboratório observar o sangue com um microscópio. Nessa pesquisa rápida, ela descobre que o sangue tem poucas células vermelhas, mas como ainda vai levar alguns dias para acabar a análise completa, os jovens decidem fazer algumas perguntas para ela, e o Hans fala que ela pode responder sem problemas, que ele mesmo assume a responsabilidade. Sendo assim, a veterinária explica que o maior problema dos Trolls é que, ao contrário dos humanos, eles não conseguem extrair a vitamina D do sol para formar o cálcio. Por isso, o estômago deles incha e os gases se expandem indo pro intestino e para as veias, algo que causa uma dor terrível, e é por isso que eles explodem. Já aqueles que viram pedra, por assim dizer, são os mais
mais velhos, que têm veias mais finas e por isso a expansão acontece dentro dos ossos, fazendo com que se fossilizem, um processo que dura alguns segundos e é extremamente doloroso. Após a entrevista, o Hans se despede da veterinária, que fala que terá a resposta em poucos dias. Depois de algumas horas, eles param em um camping e se reúnem dentro do trailer, onde o Thomas menciona o tanto de jornais locais que o Hans colecionava. E ouvindo isso, ele explica que usa os jornais para coletar informações de acidentes e coisas que os trolls possam estar envolvidos. Então os estudantes pegam um jornal que fala sobre uma ponte destruída e o Hans fala que as pessoas querem explicações naturais para tudo que acontece ao redor delas. Mas que para aqueles que têm conhecimento suficiente, fica óbvio que a ponte foi quebrada por um troll gigante que bateu a cabeça, ao que surpreende o Thomas, que nem imaginava que existiam trolls que poderiam engolir facilmente um humano. E esses trolls enormes são conhecidos como Jotnars, sendo que o Hans foi o único que já viu um deles. Além disso, o caçador também mostra no mapa as áreas conhecidas por terem trolls, que se espalham por toda a Noruega, e por sorte tem uma área bem perto que é justamente o primeiro território a ser investigado. E para isso eles rodeiam a região, só que após verificarem toda a área e acharem o pneu intacto que o Hans tinha colocado ali muito tempo atrás, eles podem afirmar que nenhum troll saiu dali, pois se o troll visse o pneu, ele iria mordê-lo. Em seguida eles também veem um container amassado, e o Hans explica que um troll provavelmente tentou abrir. Os caras estão virando, os meninos estão virando pro play já. Ok, imagina a dor de cabeça. Estão entendendo, estão entendendo. Não sei como é que ele ficou inteiro. Com certeza no mínimo ele não, um cara é foda, pô. Já sobre os jovens, o maior erro deles aqui foi se aproximar demais da ponte e do próprio Hans. Isso porque ele tinha uma armadura e eles não. Então se por algum motivo o troll ficasse com raiva de ter sido interrompido no meio da refeição e quisesse atacar alguém, os mais vulneráveis seriam eles, já que não passariam de bolinhos de carne na frente de um monstro tão forte. E como eu já falei antes, o Hans poderia deixar alguns objetos úteis para espantar o troll caso algo desse errado. Uma lanterna forte, por exemplo, já seria o suficiente, mas esse cara já está há tanto tempo trabalhando sozinho que ele nem deve pensar nessas coisas. Além disso, assim que o troll explodiu e eles foram lambuzados de tripas e sangue dessa criatura, os estudantes tinham que ter se jogado na água do rio na hora e se limpado completamente. Afinal, eles não sabem se o troll tem alguma doença ou alguma bactéria que é perigosa para o ser humano, o que sinceramente é mais comum do que parece. E por ser um caçador experiente, o Hans deveria explicar isso. Você quer pica na sua bunda mesmo. Interessante mencionar é o pensamento do Hans de que aquela ponte caiu por conta de um troll de 60 metros. E cara, falando sério, eu realmente não sei como é que isso poderia funcionar na vida real. Isso porque, pra vocês terem noção, o Cristo Redentor tem apenas 38 metros. A muralha de Attack on Titan tem 50 metros. Então assim, um gigante de 60 metros seria algo surreal, e que facilmente seria visto até mesmo no escuro. Por isso mesmo... O cara é maior que o Titã Colossal, né? Levando em conta que eles saem apenas no escuro, é certeza que em um mundo em que quase todo mundo tem um celular, essas criaturas já tenham ido parar no TikTok há muito tempo, com um monte de edits de entreguem os seus corações. Após isso, eles vão embora da região, e no caminho, o Thomas pergunta quantos trolls existem, e como essas criaturas se reproduzem, e o caçador responde que não tem como saber quantos existem, e que a gestação demora de 10 a 15 anos, e que geralmente só nasce um desses mamíferos. Alguns minutos depois, eles chegam em uma cadeia de colinas onde o Hans observa as pedras, e compara com as marcações que já tinha feito anteriormente, para ver se alguma pedra foi tirada do lugar por um troll. Isso porque ali é um campo de batalha entre trolls da montanha e trolls da floresta, que usam pedras como armas. Mas parece que nenhuma briga aconteceu recentemente. Então eles vão até a famosa cordilheira de Jotunheim, onde o Hans fala com o Finn em particular e volta reclamando, falando sobre como o cara é teimoso. Isso porque ele está dizendo que os trolls vieram de um lugar nada a ver, apenas porque não conseguiu vê-los pelo satélite, sendo que os trolls nem são visíveis em satélites. Aí como precisam resolver isso, os quatro vão até uma fazenda que virou notícia recentemente. E o Hans acredita que o que aconteceu ali pode ter a ver com algum troll. E chegando no local, a equipe vê que as árvores da fazenda estão todas dobradas e tortas. Por isso o Thomas pergunta pro dono... Ah, é por sexo, reprodução sexuada. Mas você dele falou que o bicho tinha 3 cabeças pra chamar a atenção da fêmea? O que aconteceu ali. E o dono conta que aparentemente foi um tornado, já que não caíram em apenas uma direção. Foi todo mundo estava ali quando aconteceu. Além disso, ele também revela que algumas pessoas apareceram ali com mapas topográficos e de satélite da área, mas essas pessoas não mostraram qualquer tipo de identificação que falasse de qual departamento são. Só que como viram algo que parecia um tornado, eles acreditam que seja apenas isso. Só que logo após a entrevista com o dono da fazenda terminar, o Hans mostra a cena para os jovens e fala que descobriu pegadas de pelo menos 3 trolls que passaram por ali e foram em direção ao norte, que é para onde eles vão ao anoitecer. Além disso, ele também fica de cara se perguntando como os fazendeiros não viram 3 monstros destruindo as árvores. Mais tarde,
tarde, os 4 voltam para essa região e vão até a floresta onde os Trolls entraram. Mas enquanto Hans entra na mata, os jovens discutem o que devem fazer, já que o Kayle está querendo ir embora. Porém, no final, eles decidem seguir em frente. Oh meu Deus! Oh meu Deus! O cara fala que o local está cheio de pegadas e começam a correr atrás delas. O que os leva até uma antiga mina abandonada, que ele suspeita ser o local onde eles dormem durante o dia. E saber disso faz o Kayle dizer na hora que não vai entrar. Mas o Hans fala que está tudo bem e que não tem ninguém ali. E ao entrarem na mina, o grupo encontra alguns galhos e troncos de árvores cheios de sangue, o que faz o Hans tocar um instrumento para garantir que a mina está vazia. E ao garantir que está vazia, eles entram ainda mais. Isso é claro depois que o Kayle passa ainda mais cheiro de troll no corpo. O problema é que conforme vão se afundando mais na mina, o Hans vai percebendo que tem muita sujeira e restos, o que deixa claro que esse lugar na verdade é um ninho de trolls. Por isso ele fala que não podem continuar em frente e que devem voltar imediatamente. Só que nesse momento, um barulho bem alto vem na entrada, deixando claro que os donos do hotel se lascaram. Então eles Tá, porra! Na mina e correm para se esconder em uma caverninha na parede. E pro azar deles, os trolls decidem dormir bem do lado de fora da caverna, e os bichos roncam e peidam fortemente durante a noite. Não aguentando mais, o Kayle começa a se lambuzar de fedor de troll e fala que precisa sair dali imediatamente. Aí quando Thomas pergunta por que o cara está tão nervoso, o Kayle revela que é cristão. Essa revelação provavelmente faz o cheiro dele ficar mais forte ainda. Por isso, o troll percebe que eles estão ali e o grupo é forçado a sair correndo em direção Filho de rapariga, né, velho? à entrada, com o Hans dando alguns disparos de luz como cobertura. Porém, infelizmente, isso não é forte o bastante para afastar os trolls. E o Kayle acaba sendo capturado e devorado ali mesmo pela criatura. Tá, que nem porra! é a famosa armadura do roteiro. Se lascaram, meu irmão. Algum tempo depois, a Johanna recupera a câmera do Kayle e os sobreviventes se reúnem do lado Achei pouco, achei de pouco. fora da caverna para descansar, com o Thomas chorando, dizendo que o Kayle deveria ter avisado que era cristão, ao que o Hans não parece se importar muito. É porque a culpa é dele mesmo, né, cara? Já que ele apenas fala que irá pegar esses reis da montanha mais tarde, e se oferece para levar os jovens embora caso eles queiram desistir. Afinal, ele ainda vai continuar investigando o motivo dos trolls continuarem fugindo da área deles. Não, mas agora é só certeza. Mas antes já sabia, né? 2 pessoas já tinham sido desaparecidas. Após isso, o trio chega no camping e encontra o Finn parado na porta aberta do trailer do Hans. Afinal, ele estava procurando pelas gravações que os jovens fizeram, só que essas gravações obviamente não estão ali. Além disso, ele também manda a garota desligar a câmera e fala que esse assunto é confidencial e não deve ser espalhado pro povo. Isso deixa a Johanna irritada, já que existem pessoas sendo finalizadas pelos trolls, e ela começa a confrontá-lo ainda mais, algo que deixa o Finn putaço da vida e faz ele correr atrás da garota para roubar a câmera. Porém, o Hans segura o cara e fala que ele não vai pegar a câmera. Aí, assim que o Finn vai embora dali dizendo que o assunto ainda não acabou, o Hans pergunta se os jovens vão querer ir com ele investigar o assunto dos trolls, o que os estudantes aceitam na hora. Oh meu Deus! Eles chamam uma garota chamada Malika para gravar tudo. E a primeira pergunta que fazem Já... Oh meu Deus, já dá pra ir embora, né? Vai filmar pra quê? Pra que filmar mais? Não tinha pra que filmar mais, já tinha tudo já. pra jovem quando ela chega ali é se ela é cristã ou acredita em Deus. Mas como ela é muçulmana, o Hans fala que não sabe se vai dar certo ou não, e que vão precisar ver o que acontece. Então ele fala que vai explicar no caminho do que se trata o projeto, e eles sobem no carro do Hans para sair dali. E enquanto estão na estrada, a Malika conversa com o Thomas, contando que já trabalhou gravando leões da Tanzânia para a BBC. Mais tarde, perto Leão transando? o grupo chega em uma floresta que foi completamente devastada, com todas as árvores quebradas ou derrubadas. E vendo isso, o Hans fala que com certeza foi um Jotnar de 60 metros o responsável por essa cena, o que explica o motivo das fugas dos outros trolls, o que não é nada bom. E ouvindo esse papo de louco, a Malika pergunta se eles realmente acreditam em trolls. Então Hans pergunta se ela acha que foram esquilos que fizeram aquilo, e volta pro carro. Alguns minutos depois, eles chegam em uma área cheia de colinas cobertas de neve em Dovre, e o caçador explica que os fios de alta tensão que estão passando por ali, naquelas torres gigantes, não são nada além de uma enorme cerca elétrica, que serve para manter os Jotnar presos. Sabendo disso, o grupo vai até a usina de energia que fica ali perto, e pergunta pro responsável, que não sabe de nada sobre os trolls, se houve alguma falha na rede de alta tensão naquela área. E o responsável fala que isso realmente aconteceu umas 3 semanas atrás, quando centenas de metros de cabos caíram sem motivo, já que essa fiação é a prova até mesmo de furacões. Além disso, Thomas pergunta onde fica exatamente o cabo de alta tensão, e o responsável aponta que ele dá a volta na região das montanhas, o que parece não fazer nenhum sentido, já que teoricamente são cabos de energia que não vão para lugar nenhum. Só que apesar de também achar isso estranho, o cara nunca procurou mais informações sobre isso. Bom, o que o Kayle fez aqui não é nem um pouco diferente de pedir para morrer. Na verdade, ele fez ainda pior que isso, pois além de morrer, ele também sofreu ao ser mastigado. Então o cara foi bem burro nessa escolha de mentir sobre algo que literalmente dizia respeito à segurança da própria vida e também dos outros. E mesmo que ele fosse cristão, o cara poderia pelo menos ter tido a inteligência de não falar isso em voz alta.
É burro, mano, é burro, é burro. Já vai que pô, é burro. E nem começar a rezar logo depois. Pois até aquele momento, os Trolls não tinham sentido o cheiro. Foi só ele confirmar que realmente acreditava em Deus, que os monstros finalmente perceberam que ele estava ali. E sim, não falar em voz alta que é um cristão realmente poderia ajudar a camuflar o cheiro do cara. Isso porque, como eu disse antes, os Trolls não sentem um cheiro físico de cristão. É algo mais místico. Eu imagino que falar ou agir em um momento como esse de forma cristã é um jeito extremamente forte de confirmar a própria fé. Pois mesmo na frente da morte, o cara tá confirmando que acredita em Deus. E provavelmente foi a confirmação diante do perigo que fez o troll perceber o cara. Então, assim, ele morreu, mas provavelmente vai pro céu, né? Sei lá. Afinal, não renegou a crença nem no último segundo. Mas sei lá. Até negou um pouquinho antes, mas vamos deixar essa passar. Então, de fato, existe uma coisinha ou outra que ele poderia fazer se quisesse diminuir a própria presença. Isso seria tentar tirar todos os pensamentos da cabeça, e não orar ou mencionar o nome de Deus em momento algum. Outra coisa estranha dessa parte foi a forma extremamente rápida com que os dois colegas do Kale superaram a morte dele. Só aceitaram, né? E continuaram, aceitaram e continuaram, faz na missão. Decidiram continuar a investigação. O Hans eu até entendo estar cagando e andando pra isso. Afinal, ele nem conhecia o jovem. E com certeza já viu um monte de morte quando saiu do exército. Mas como os dois estudantes podem simplesmente nem chorar, nem nada. Nem se sentir culpado, nem porra nenhuma. ignorar que viram um amigo sendo devorado por um troll. Ou a mentalidade deles está completamente intacta, ou já está totalmente quebrada. E agora que o Jotnar foi mencionado, acontece. Esse é o momento perfeito para o Hans dar uma melhorada nos seus equipamentos, né galera? Principalmente nas suas fontes de luz ultravioleta. Pois as armas que ele tem até podem ser fortes, mas com certeza vão ter dificuldade contra uma criatura de 60 metros. Além disso, ele poderia ensinar o Thomas a operar o canhão de luz da Land Rover, para combinar o poder com a arma de mão que ele tem. Porque, convenhamos, é muito melhor morrer lutando do que igual ao Kale, que nem teve chance de se defender. Não tem o que fazer aí. Na verdade, o melhor é não morrer, né? Mas vocês entenderam o meu ponto. Agora, sobre as filmagens, é bom que os jovens aproveitem Os caras nem podem estar com uma granada de luz. Não, mas tem que ser raio vento. esse tempo de preparação para fazer backups das filmagens. Eles poderiam subir o material no YouTube, por exemplo, para caso os HDs sejam confiscados pelo fim. Deveria ter feito isso aí já. Dessa forma, eles poderiam entregar os objetos sem medo de perder o conteúdo bruto. Poderia deixar até não listado no YouTube, né? Após essa parada rápida na usina, o grupo volta para a área das montanhas de Dovre. E no caminho ele conta um pouco das histórias que já viveu. E explica que os animais que ficam na montanha foram colocados ali para servir de alimentos para os Trolls. E como já exploraram uma boa parte da região de Dovre, o Hans decide que eles devem ficar Já deveria ter feito isso aí, pô. Deixar ali só no privado ali, ó. Aí se os cabos confiscar, você fala, pois tome, essa buceta aí, seu otário. Acaba chega em casa, tá os vitorines na internet. Em uma cabana da EST que tem na região inexplorada e esperar para ver o que acontece. Então eles vão para essa cabana e se ajeitam para passar a noite. E enquanto Hans troca as roupas, é possível ver os machucados que ele adquiriu ao longo dos anos de trabalho. Além disso, eles ligam um rádio e escutam que foram noticiados mais de 1000 tremores estranhos. Mas sem se importar com isso, o Thomas decide entrevistar o Hans e pergunta por que o caçador parece odiar entrar no território de Troll. Em resposta, o cara explica que nos anos 70, as pessoas decidiram construir túneis em uma área que era dos Trolls, algo que ele e a ST tentaram impedir com protestos, porém isso não adiantou de nada. E o Hans foi encarregado de exterminar todos os Trolls daquela área, não importando se eram recém-nascidos ou fêmeas grávidas. É que nem o Goblin Slayer. O que ele categoriza como um massacre. Em seguida, à noite, eles se arrumam para ir caçar e sair da cabana. Aí, aproveitando o momento, o Thomas grava uma parte da reportagem, dando o devido respeito que o Hans merece, falando sobre como ele é praticamente um herói da vida real. O problema é que o cara começa a passar muito mal e precisa ser colocado para descansar no sofá. Se fudeu, se fudeu. Aí era pra ter ido pro hospital, não falei? Eu não falei. Eu falando o contrário. Eu não falei que era pra ter ido pro hospital tomar um remédio? Isso tudo por causa do ombro. Enquanto estão ali, eles percebem que tem algo estranho acontecendo. Se ele vai virar e o Hans decide arrumar o carro e aproveitar que o sol vai nascer em 1 hora para ir atrás do Troll. Nesse momento, o grupo escuta um ruído extremamente alto. E o Hans fala que esse Jotnar é dos grandes. O problema é que de repente, o telefone do Hans começa a tocar. E como ele está ocupado, o Thomas atende em seu lugar. E descobre que é a Hilde contando que o Hugo Finch tinha raiva. Aí ouvindo isso, o Hans pega o celular e fala com a mulher. Assim que a ligação acaba, o Hans explica que o Hugo Finch provavelmente cruzou o caminho dos Trolls que ele encontrou. E como Thomas foi mordido por um desses Trolls, ele provavelmente está com raiva. Eita, era isso mesmo, olha. Porra, se fudeu. Por isso o caçador manda o garoto ir procurar um médico e fala que não pode levá-lo, pois precisa de caçar o Jotnar, algo que deixa os jovens bem bravos e faz eles voltarem para a cabana. Mas logo após entrarem, eles olham pela janela e veem um troll gigantesco vindo na direção deles. Por isso eles ficam apavorados e correm atrás do Hans, que já estava um pouco afastado dali. Por isso o caçador manda os jovens ficarem parados e que vai tocar uma música para atrair o Jotnar para um lugar mais remoto, o que por sorte dá certo. Vendo isso, os estudantes
estudantes correm até a parte de cima de uma colina e assistem o Hans tentando finalizar o Jotnar usando o holofote grande do veículo, o que infelizmente dá errado, já que o aparelho descarrega. Por isso ele entra na caminhonete e vai até onde os jovens estão. Aí é Ali ele para o pica, carro tem que pra eles fugir, né? entrarem e também coloca uma bateria reserva para recarregar o holofote. O pior é que nessa hora o Jotnar dá um grito de raiva. Não, mas porra, vai tomar no cu. Onde é que tu vai enfrentar a porra de um troll e tu não deixa a porra do bagulho carregada, véi? E sai correndo Não, ia ser muito despreparado, bicho. atrás do carro. Então, Hans acelera para sair dali e conseguir algum tempo até o holofote recarregar, e também para cansar o troll. O estranho é que eles encontram um cara pedindo ajuda no meio da estrada, e precisam parar para dar uma carona. Não, Só que precisa como não, conseguiriam aumentar cara. a distância por conta dessa parada, o Hans sai do carro e dispara mais alguns feixes de luz no Jotnar, que já estava na cola deles. Por sorte, isso parece afetar o gigante e dá tempo deles saírem dali. Ou tentarem, né? Já que a estrada tinha acabado e eles precisam dar a volta. Então o Hans acelera por baixo do troll gigante. Aí o acontece. porra. E o troll simplesmente se curva um pouco e dá um tapa no veículo. Porrada que sai no voando pra carro. longe. De alguma forma, ninguém morre ou fica gravemente ferido nesse acidente, e eles simplesmente saem do carro como se nada tivesse acontecido. embora. Aí à distância, o grupo vê o gigante sofrendo e gritando por conta das rajadas de luz. E como não gosta de deixar as criaturas sofrendo, o Hans avisa os jovens para onde eles devem ir para chegar na cidade. Pega o holofote portátil e vai até lá dar o golpe de misericórdia. Assim que isso é feito, o troll se petrifica e desaba no chão como se fosse um prédio. Alguns minutos depois, o quarteto está andando para sair dali, quando de repente vem o Finn e seus capangas chegando de carro. Lá E vem. sabendo que vão perder as gravações Fodeu. se forem pegos, o Thomas pega a câmera da mão da Malika e sai correndo o mais rápido que pode, até chegar a uma estrada onde vê um caminhão passando em alta velocidade. E infelizmente as gravações acabam aqui. O pior disso é que nenhum corpo foi encontrado na mina antiga que fica na floresta. E os tá jovens que almoçado, participaram de tudo sumiram sem deixar vestígios. Eita! O governo nunca confirmou que a EST tenha existido. O estranho é que durante uma comissão de imprensa, o primeiro-ministro da Noruega acabou deixando escapar sem querer que a Noruega precisa de muitas linhas de alta tensão, porque existem trolls no território. Algo que surpreendeu o Finn, que estava bem ao lado. Fala galera, esse foi como derrotar Caçador de Trolls. Você acha que conseguiria sobreviver? Me contem nos comentários. E se após os humanos tentarem cavar um túnel, eles acabassem um gigantesco, o que você faria? Quer saber se esse pessoal vai dar conta desse troll? Pois é, né, mano? A culpa desde o início é do próprio governo, que não ajuda nem nada. E só deixa pro povo. Tanto que os meninos filmaram tudinho e tomaram na jabiraca, né? Tomaram na jabiraca. Ah, mamãe! Pois é, era pra ter ido embora muito antes. Era pra ter ido embora muito. Eu não entendi. O ministro vazou o bagulho. Foi sem querer. Foi sem querer. Adiantou nada, tá ligado? Vazou. Ele falou, aí, mano. A gente tá precisando botar mais coisa aí porque os troll ficam derrubando. Só que pode ficar com piada ainda, tá ligado? Ele meteu com uma piada. Ele só falou ali, mas foda-se. Aí o maluco lá que tava todo preocupado com essas informações. Olha pra ele, tipo... Caralho, filho da puta, mano. É pra falar pra ninguém, não. Mas legal, gostei. Gostei. É um bom filme. É um bom filme. Ruim que o final é desgraçado. Que as crianças desaparecem, né? Ou seja, foram de Fs. O governo levou de vala. Acabamos.